Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou mostrar aqui uma forma de organizar citações, criar como se fosse um relatório de citações a partir de citações totais e recitação por documento de referências citadas por um determinado autor. Então, o que eu quero trazer aqui é um pouco da ideia do White, do trabalho que dele de 2001, que ele introduz o conceito de recitação por documento, de recitação diacrônica, e, e é o que eu vou tentar mostrar aqui no vídeo, como a gente consegue trabalhar com essa ideia. Então, eu estou aqui na Scopus, eu vou procurar um autor, né, então vou vir na busca de autor, e eu vou procurar pelo Glenzel, tá? Um autor bem conhecido, e vou exportar todos os documentos que ele tem registrado aqui, indexado na Scopus. E eu vou utilizar o VozViewer para extrair todas as referências citadas do Glenzel, todos os autores citados pelo Glenzel, e depois vou utilizar o Excel para fazer essa organização desse relatório de citação e de trazer as recitações por documentos que esses autores que o Glenzel citou como vai ser essa ocorrência, essa reincidência por documento, né? Justamente para trazer essa ideia, como eu falei, né, de algo proposto ali pelo White, que vai trazer um pouco da ideia de identidade científica, da identidade de citação, a partir das citações diacrônicas, das recitações por documentos. Certo? Então, eu vou procurar o Glenzel aqui, vamos começar. Estou na Scopus, poderia ser em qualquer outra base, pode ser na Web of Science também, tá? Então, vou procurar aqui os registros do Glenzel, né? Aqui já tem o resultado dele. Ele tem 292 documentos. E eu vou clicar aqui para ver todo em forma de resultados, né? Para a gente ver toda a lista de documentos produzidos. E aqui eu vou, então, já tenho todos os resultados, né? Eu vou selecionar tudo e vou vir aqui para exportar, tá? Aqui já está em CSV, mas eu vou abrir aqui, tá? Vocês selecionam CSV, e aqui provavelmente isso aqui não vai estar selecionado, então vocês selecionem aqui, include reference, para colocar todas as referências, no fundo, isso aqui são as referências citadas. Só isso, tá? Para o que a gente vai fazer aqui, já basta, tá? Não é um trabalho, por exemplo, que a gente vai utilizar as keywords para fazer concorrência, por exemplo, ou nenhuma das outras informações. Tá certo? Então, só isso aqui basta para mim. Vou exportar em CSV, porque eu vou utilizar esses dados dentro do VozViewer. Beleza? Então, vou colocar aqui para exportar. Ele já começou a exportar aqui. E, enquanto isso, eu já vou abrindo o meu VozViewer. Bom, já exportou. Isso aqui foi para o Downloads. E eu já posso abrir o meu VozViewer. Aqui está a tela padrão do VozViewer, tá? Então eu vou em Create, né? E aqui já vou criar uma rede a partir de dados bibliográficos, né? Essa segunda opção de Create a Map Based on Bibliographic Data. A segunda opção, então já posso ir em Next, tá? Aqui também já vai estar na primeira opção, para ler esses dados da base com dados bibliográficos, né? Beleza, aqui já tá automático, mas eu posso procurar aqui, né? Vai estar pelo padrão aqui no meu computador já abre em downloads. Você seleciona o local que você salvou essa exportação da Scopus, tá? Então ele já vem com o nome padrão de Scopus, não só selecionar e dar um OK. Beleza. Aqui eu dou um Next, ele vai ler toda a exportação. E aqui eu vou selecionar, né? Talvez ele venha padrão assim de citação. Eu vou querer a cocitação e minha unidade de análise vai ser autores citados, tá? Então eu quero analisar os autores citados pelo Glenzel para ver em quantos documentos esses autores foram citados ou recitados, quando ele for citado em mais de um documento, tá certo? Para a gente trazer de fato essa perspectiva de identidade de citação das citações diacrônicas, tá? Já posso ir next. Aqui, lógico, eu
como é uma explicação do processo, né? Aqui eu não vou me preocupar com o tesauro, mas se você estiver fazendo uma análise de fato, que isso vai para um artigo, que isso vai para um evento, para algum lugar, por favor, faça o tesauro, dê o cuidado necessário a isso segundo a sua metodologia, tá certo? Aqui eu estou mais para mostrar como a gente vai fazer essa organização das citações. Eu já posso ir next. E aqui o VozViewer já achou 3.114 autores citados. Então, aqui, quando eu coloco o número mínimo de citações, eu vou reduzir para 1, porque eu quero, de fato, todos, tá? Então, aqui já vou ter os meus 3.114 autores citados pelo Glenzel a partir da produção dele dentro da Scopus. Vou em Next. Aqui o padrão do VozViewer é colocar no máximo 1.000 unidades, tá? Mas eu posso aumentar, eu vou colocar as 3.114, porque eu quero os 3.114 autores citados. Aí posso ir Next. Bom, aqui eu já tenho a lista de todos os autores citados. E aqui eu vou utilizar a ferramenta de exportação do VozViewer, tá? O VozViewer oferece duas ferramentas para exportação, tanto para exportar o ID do autor, que é a identificação do autor. Cada autor vai ter um ID, esse ID é um número, né? 1, 2, 3, 4, baseado em números naturais, tá? E também vai ter o ID do documento, ou seja, também ele vai enumerar os documentos em números naturais, 1, 2, 3, 4, 5, assim por diante. Mas a partir dessa organização e disso que o VozViewer fornece para a gente consegue organizar isso e entender em qual documento, qual autor é citado. E é isso que a gente vai fazer. Então, aqui eu tenho toda a lista. Lógico, se a gente reparar, vai ter nomes problemáticos aqui com algum problema de normalização ou nomes repetidos, por isso que é importante o tesauro. Mas aqui a gente vai trabalhar mais com o procedimento. Então, o tesauro, esse pré-processamento, assim, fica por conta aí da sua metodologia, da sua pesquisa. Então, com o botão direito, tá? Em qualquer lugar dessa tela, eu vou clicar e vai ter algumas opções aqui, como selecionar todos os autores, desselecionar todos os autores, exportar autores selecionados e exportar as relações de citação. E é com esses dois itens que eu vou trabalhar. Então, aqui eu vou exportar os autores selecionados. No caso, eu tenho todos os autores selecionados. Então, eu vou exportar os autores selecionados, tá? Eu já vou selecionar aqui. Então, aparece a caixinha já para eu exportar. Escolho a pasta que eu quero exportar isso, então vai ser meus autores. Isso vai me gerar um arquivo TXT de bloco de notas, e é assim mesmo que a gente quer, porque esse arquivo ele vai estar tabulado. Então, para trabalhar no Excel vai ficar bem tranquilo. Então, já salvei. E também vou exportar as relações de citação, que é esse último item aqui. Também vou selecionar na mesma pasta, vai ser as citações. Fiz isso, não me interessa gerar rede, tá? Aqui eu não estou interessado nisso. Então, vou simplesmente dar cancel e vou abrir o que a pasta que eu vou trabalhar. Então, aqui está aqui, ó, autores e citações. E a partir disso, eu já posso abrir o meu Excel, tá? E aí a gente vai trabalhar com esses dois documentos. A gente vai colocar isso aqui no Excel e vamos organizar tudo isso. Bom, vou voltar aqui para minha pasta. Então, eu vou abrir aqui, né, o que eu exportei os autores. Então, aqui vocês já podem ver, né, que vai ter ID, né, do autor, citações e esse total link strand que não interessa muito para a gente no que a gente está se propondo fazer. Então, eu vou selecionar tudo, né, vou dar um Ctrl A aqui, tá, e um Ctrl C. Selecionei tudo, copiei, posso fechar, vou vir aqui no Excel, na primeira célula aqui mesmo, vou dar um Ctrl V. Beleza. Então, ó, vou deixar tudo aqui só centralizado para ficar mais fácil de trabalhar. Esse total link strand não me interessa, tá? Por hora. Então eu vou simplesmente excluir isso. Então aqui eu tenho o ID, o autor e as citações que esse autor recebeu. Então, aqui a gente já vê um nome que está com alguma formatação meio problemática, né? Mas enfim, este é o autor de D1 que foi citado somente uma vez. Outros autores, como por exemplo aqui o Abramo, ele é o autor de D9 que foi citado 5 vezes.
Só que eu não sei em quantos documentos são essas citações. E é isso que eu vou fazer agora a partir do outro documento. Antes disso aqui eu vou só ajustar aqui para ficar tudo mais fácil para eu trabalhar, aumentar um pouquinho a letra, colocar uma cor, tá certo? Então, eu coloco aqui. E agora eu já vou para o meu outro documento, que é as relações de citação. As relações de citação vem tudo por ID, tá certo? Então, eu vou selecionar tudo também, Ctrl A, Ctrl C, selecionei tudo, copiei, posso fechar e vou colar aqui no meu Excel. Beleza. Copiei também, colei, vou aumentar um pouquinho a letra. Bom, aqui eu tenho, então, o ID do documento, o ID do autor, que é o mesmo ID que aqui, e a frequência. Como que eu leio isso aqui? Então, eu vou ler da seguinte maneira. No documento de ID1, o autor 5 foi citado uma vez. Tá certo? Então, se vocês separarem, vou ter vários IDs de número 1, né? Porque ele vai trazer todos os autores que foram citados. Depois vai ter ID2, né? Por exemplo, aqui, ó, ID2. No artigo de ID2, o autor de ID número 17 foi citado uma vez e assim por diante. E com isso que a gente vai trazer a ideia de recitação por documento. Tá certo? E como que a gente vai fazer isso? Bom, aqui, logo na célula seguinte, eu vou criar aqui, então, autor. Ó. Mas vai ficar grudado assim? Vai ficar grudado porque vai facilitar nas contas, mas aí a gente vai deixar isso aqui tudo mais bonitinho. Então, vou até colocar outra cor aqui. Autor, e aqui vai ser a citação por documento. Beleza? Vou colocar a mesma cor aqui. Deixa grudado aqui por enquanto. Parece que fica meio uma coisa meio desconfortável, mas vai ajudar a gente a fazer automação, né? Tratar isso aqui tudo de maneira automática. Então, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou utilizar uma fórmula do Excel que é o PROC-V, que eu procure na vertical. O que essa fórmula vai me fazer? Ela vai procurar esse autor nessa lista e vai me devolver o nome deste autor. E a partir destes nomes, eu vou contar quantas vezes esse nome aparece. Ao contar quantas vezes esse nome de autor aparece, eu estou vendo no fundo em quantos documentos esse autor aparece. Como vai ficar isso? Vamos lá. Então, aqui nessa célula, eu vou clicar aqui, vou dar um igual, eu vou escrever PROC-V. Tá? Se tiver em inglês ou Excel, você procure a fórmula correspondente, porque PROC-V de procure na vertical. Como que eu utilizo o PROC-V? Então, o primeiro é o valor procurado. Eu quero este valor aqui, tá? Do ID do autor, ponto e vírgula. Eu vou procurar isso numa matriz. Qual que vai ser a minha matriz? Vai ser essas duas colunas aqui. Vou selecionar tudo aqui, tá? Essas duas colunas do ID e do autor. Nessa matriz, eu quero que, quando achar este valor procurado, me devolva o valor referente à segunda coluna. Primeira coluna, segunda coluna. Então, eu vou pôr um 2. Ponto e vírgula, e aí eu coloco um 0, ó, porque eu quero a correspondência exata. Dou um Enter. Então, já achou aqui o Eben, né? Este autor, se a gente procurar aqui, no ID número 5, se eu olhar 5, aqui, ó, de fato, Eben, aqui no caso, ele é o autor de número 5. E agora? Agora é o seguinte, com a célula selecionada, aqui nesse cantinho, para ficar esse maisinho mais fino, 2 cliques, e aqui eu já tenho a identificação de todos os autores. Ou seja, no fundo, o que eu fiz? Essa coluna aqui está representada aqui, só que com os nomes. Então, aqui é o autor de número 5, de ID número 5, esse é o autor de ID número 36, e assim por diante. E agora, o que eu vou fazer? Aqui em citação por documento, eu vou fazer o seguinte, eu quero contar quantas vezes cada autor desse aparece nessa lista. Porque lembra que aqui eu tenho uma lista do documento 1, né? Depois vai para o documento 2,
depois vai para o documento 3. Esses autores, eles vão se repetindo, né? Eles vão sendo reincidentes. É justamente essa reincidência, né, que é a ideia de recitação que eu quero procurar. Então eu vou contar quantas vezes esses autores estão aparecendo nessa lista, tá certo? Então aqui eu vou fazer uma contagem com conte.se ou conte.c. O intervalo, eu quero toda essa coluna aqui, ponto e vírgula, e vou contar a partir do primeiro para contar todo mundo. Ah, mas vai gerar duplicação. Vai, mas a gente vai ajustar isso. Então vai ser conte.se, selecionei o meu intervalo, ponto e vírgula, o meu critério vai ser autor por autor, vou dar um enter. Então, de fato, o primeiro autor, que é o ID número 5, só teve uma citação. Né? Ou melhor, só foi citado em um documento. Só teve uma citação e foi citado em um documento. Né? E aí eu faço a mesma coisa, ó, com a célula selecionada, esse maisinho um pouquinho mais fininho aqui, ó, 2 cliques, e aqui eu já tenho, então, a reincidência desses autores dessa lista, ou seja, quantas vezes aparecem, ou seja, a recitação por artigos, em quantos artigos cada um foi citado. Eu já vi aqui que o Brown foi citado em 103 artigos, tá? Vou ajustar isso aqui só para ficar centralizado, né, mais bonitinho. E aí, para ficar mais organizado, vou selecionar toda essa coluna aqui e vou vir aqui, ó, em inserir. Isso não prejudica em nada minhas fórmulas, tá? Tiro o preenchimento. Beleza, ficou mais o visual um pouquinho melhor, né? Bom, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar toda essa coluna aqui, porque eu quero tirar a fórmula. Repara que tudo está com fórmula, isso pode dar algum probleminha para mim. Então, vou selecionar toda essa tabela, né? Vou subindo aqui com ela para a gente ajustar ali em cima. Mais fácil se eu rolar por aqui. Bom. Opa, não foi? Aí, beleza. Bom, Ctrl C aqui. Aqui mesmo, eu vou colar em cima dela. Vou colar especial. Tá? Isso é muito importante. Vou colar só os valores, tá bom? Por quê? Porque eu vou tirar essa formatação de fórmula, para quando a gente continuar manipulando os dados, a gente não ter problema. E vou dar um OK. Beleza. Repara que não tem mais as fórmulas, só tem os valores. Bom, agora, seguinte, eu vou copiar de novo essa tabela e vou colar ela aqui do lado. Só que agora, eu vou chamar, em vez de citação por documento, eu já vou colocar aqui que isso vai ser a recitação por documento. Opa, tá tudo maiúsculo. Vai ser a recitação por documento, tá certo? E agora, eu vou eliminar as duplicações, porque eu quero somente os autores, tá? Somente o nome de cada autor. Eu não quero que esse nome apareça várias vezes, ou seja, eu não quero replicar essa lista aqui somente com as identificações. Eu quero a lista com os nomes únicos. Então, eu vou selecionar tudo aqui. Vou subir. E eu vou vir aqui, então, em dados, tá? E aqui eu vou ter remover duplicatas, tá? Clico aqui, e aí o Excel vai perguntar para mim o que eu quero remover, se são o autor ou as recitações. Eu quero remover o nome dos autores, eu quero somente os nomes únicos, né? Os valores únicos. Então, dou OK. Aqui já apareceu que 4.403 valores foram encontrados, e aqui as remoções. Então, dei um OK, já sobrou somente os valores únicos, né, desses autores. Ainda dentro dessa seleção, eu vou vir aqui em classificar. Aqui em classificar, então, eu vou agora ordenar as recitações em forma decrescente, porque eu quero ver quem mais foi recitado, quais foram os autores mais reincidentes em toda essa obra do Glenson. Então, eu vou colocar que eu quero classificar por recitação por documento, do maior para o menor, e eu já posso dar um OK. Beleza. Agora sim. Então, eu já vi que o próprio Glenson, né, ele foi, dos 292 documentos que ele produziu,
ele foi citado em 230, tá? Assim como Schubert em 170, vários outros aqui, o Moody em 79, Leidersdorf em 58 e assim por diante. Dentro da teoria, né, do White, que ele trata da recitação, né? Então, a gente pensar em recitação diacrônica, né? Na recitação, em citação em diversos documentos, não ser citado diversas vezes em somente um documento, a gente teria, então, que todos os autores estarem em pelo menos 2 documentos, podem fazer parte, podem possivelmente compor essa identidade de citação do autor analisado, né? Então, aqui eu vou procurar até onde eu tenho aqui autores citados em pelo menos 2 documentos, né? Lembrando que eu não tenho tesauro, então não tenho uma super exatidão para esse valor, tá? Então vamos ver aqui até onde a gente tem autores recitados. Bom, aqui já passou. Aqui. Então eu tenho 969 autores recitados, citados em 2 documentos ou mais. Então, isso aqui seria um pouco da identidade de citação do Glenzel, né? Lógico que com muito mais destaque que os primeiros, né? Se a gente olhar, principalmente esses aqui, né? A gente tem autores que foram muito mais recitados. Então, essa é a ideia de recitação por documento do White, da, dessa reincidência em documentos, ser citado em diversos documentos, não é a mesma coisa que ser citado diversas vezes em um mesmo documento. Para eu terminar aqui, né, esse meu relatório de citação e recitações, né, vamos observar então as citações totais, né? Eu acho que compensa a gente ver isso, as citações totais. O que vai ser? Eu quero ver, então, no fundo, essa citação aqui, né, ó, essas citações aqui que são citações totais que o VozViewer me forneceu. Como que eu vou fazer isso? Bom, eu vou me utilizar também do meu PROC-V. Então, aqui eu vou fazer outro PROC-V, tá? Um pouquinho maior aqui. Aí, beleza. Aqui para aparecer tudo. Então, vou colocar o meu PROC-V. E agora, quem que eu vou procurar? Vou procurar este autor, ponto e vírgula. Em que matriz? Nessa aqui, ó. Só vou selecionar essas 2 colunas. Mas se eu quiser selecionar as 3, você pode também, mas toma cuidado na formulação ali no ajuste da forma. Então, vou selecionar essas 2 colunas de modo que vou procurar o nome de cada autor dentro dessa tabela, e quando achar este nome, a fórmula vai me dar a correspondência para a segunda coluna. Então, ponto e vírgula, e eu quero a correspondência para a segunda coluna, o 0 é para ver de maneira exata. Vou dar um Enter. Beleza, ó. Já vi que o Glenzel foi citado 1.344 vezes em 230 documentos. Aqui eu posso fazer uma média, posso, enfim, abrir minha análise para diversos lados, a depender da minha metodologia, né? Então, aqui, né, mesma coisa. Fiz para 1, se eu colocar o maisinho aqui, 2 cliques, tenho todas, então, as citações totais que eu peguei. Então, junto aqui com os meus recitados, né, ou a lista de todos os 969 recitados, eu tenho também as citações totais recebidas, né, por cada um dos autores. Então, com isso eu consigo trazer essa ideia tanto da recitação, né, dessa recitação por documento, dessa reincidência por documento, citado em 2 ou mais documentos, quanto das citações totais a partir da exportação, no caso, aqui eu utilizei da base de dados Scopus, né, com intermédio do VozViewer, né, por meio das ferramentas de exportação, tanto do ID do autor, quanto das relações de citação, né. Então, aqui estaria toda a minha organização, né. E a partir dessas listas, né, a gente pode fazer algumas análises ou comparar com outros autores, por exemplo, né, aplicar um acoplamento bibliográfico entre dois autores, né, a partir de somente os autores recitados e por aí vai. Tá certo? Bom, espero que tenham gostado, tá? Em breve eu vou trazer
outros vídeos com algumas outras dicas, alguns outros processos de análise bibliométrica. Beleza? Muito obrigado e até mais.